final de mês já também, né? Dá pra ficar cobrando também, não. Vamos lá. Vamos de Marco Abreu. Marco Abreu com anime de temporada, hein? Faz tempo que o nosso amigo não aparece aqui. Vamos lá. Fala, gente, voltamos aí com o guia da temporada de abril de 2025. Tá. Eu já fiz a parte 1 aí com as continuações, e essa aqui é a parte 2 com os novos animes. Eu quero os Como novos, sempre, quero quem os novos. puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha os extras toda semana, já tem mais de 1000 vídeos acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos... Você pode ter acesso ao conteúdo líder por apenas R$ 6,99 com análises semanais de animes e de filmes. E muitos vídeos aí, as lives ficam apenas também para os membros. Então, considere fazer parte do conteúdo líder. Opa. Tartarugando mandou R$ 15. Marco fala de solo leveling. Legal. no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, começando aí com Sword of the Demon Slayer, esse aqui acompanha a história de um garoto que vira um caçador de demônios para proteger a amiga de infância dele, por quem ele é apaixonado, e virou sacerdotisa de uma cidade. E ele vai vivendo uma vida tranquila ao lado da irmã dele, que tem uma anomalia, ela não Foi envelhece. pra guerra por causa Tá da há mulher. mais de 15 anos aí sem envelhecer, e ela tem um olho de demônio que ela esconde, mas vai seguindo tudo tranquilo, até que aparecem esses dois demônios muito fortes, e aí a vida do protagonista muda completamente. Tem uma enorme revelação sobre a Acho que eu já vi essa história. irmã dele, ao mesmo tempo que tem um evento bem chocante na história. Eu fui ler o material original para conseguir elaborar uma sinopse um pouco melhor e menos confusa. A sinopse original fica citando que o protagonista vive aí numa jornada por mais de 170 anos. Pô, mas como ele vive esse tempo inteiro? Ele é humano ou não é? Então, acontece um negócio lá na história que Meu Deus do céu, Marco Abreu. É sinopse, meu Deus do céu. Mas a gente chegou nesse nível agora de... Caraca, a gente ficou um mês sem ver Caraca, mano. É tão exponencial assim? O burrismo? A gente não pode ficar um pouquinho sem que já... Muito obrigado, Zazagan, pelo 23... Perigosamente perto do 23+1, e tá chegando a hora. explica melhor isso, mas se você só solta isso na sinopse, só tem essa informação na sinopse, só fica confuso pra caramba. E tem um bando de informação confusa pra caramba na sinopse. Então, pra ter... Mas é pra ser uma... É pra não mostrar de fato o Marco Abreu. Sinopse é pra isso. Talvez o maior inimigo vivo da arte é o Marco Abreu, né? Bizarro. tentar melhorar, Talvez a melhor máquina já criada é Marco Abreu. eu fui dar uma olhada no material original e inclusive descobri porque eles vão fazer uma estreia de episódio duplo. Eles querem chegar até um ponto aí que é uma reviravolta da história. Léo mandou R$ 18. Cheque 5https://youtube.b/co3xsvk9b se igual 19x8 memx tic-tac. Tá bom, tic-tac. Basicamente, tem uma cena muito marcante. O trailer tá bonitinho. Porra, frase foda essa, tá? Ele mata a interpretação e cria o hype. Porra, tá maluco, muito foda. A produção parece estar ok, infelizmente não tem um staff de peso, mas eles tiveram muito tempo de produção. Esse anime aí era pra sair no ano passado, mas deu muito problema aí com o estúdio devido a uma outra obra que ele tava produzindo, e aí resolveram adiar a estreia desse anime em um ano, praticamente. Bonito, hein? Alguns Bonito. devem estar lembrando de Demon Slayer, porque tem aí o protagonista com o caçador de demônios, a irmã dele com o olho de demônio, então sim, tem similaridades, mas não é igual a história, já vale avisar. Ah, eu vou pegar uma água, cara, na moral, vai tomar no cu. Pô, se você... Fica aí a informação, tá? Fica aí a informação, não é igual, tá? É parecido só. Calma aí. Exato. Ainda assim, pelo que eu vi aí do começo do mangá, eu acho que muita gente pode se surpreender com os eventos aí que vai ter no primeiro episódio, no final dele principalmente. Lazarus deve chamar a atenção essa temporada Opa. também, é um anime original, e a história se passa em 2052, uma era onde a humanidade atingiu o ápice da prosperidade, muito graças a um remédio milagroso que um cara criou, que consegue curar todas as doenças e dores. Entretanto, após liberar esse remédio, o doutor desaparece, o médico que criou ele, e ele reaparece anos depois com uma mensagem apocalíptica, que todo mundo que tomou esse remédio vai morrer em 3 anos. E a partir daí, libera uma equipe atrás dele pra tentar encontrar onde ele tá e que ele faça uma cura ou uma vacina pra impedir que as pessoas morram. E a gente vai seguindo aí a trajetória desses agentes, principalmente esse que é o protagonista. Ué, tu não deu pra ir atrás da matéria original? Ficou confuso isso aí.
tentando encontrar esse confuso. doutor. O que mais chama atenção aqui é o diretor de Cowboy Bebop, que é bem conhecido até hoje, e ele criou a história. E tá no estúdio Mapa, que geralmente entrega um negócio acima da média. O trailer mesmo já mostra várias cenas muito bem coreografadas, inclusive o responsável pelas coreografias de John Wick, do filme John Wick, tá participando aí da produção desse anime, ajudando nesse quesito também. E por ser um anime original, é quase certeza que vai ter um final fechado. E bom, seguindo aí, temos um anime daquele clichê agora, que tá bem famoso, de ser expulso do grupo. Aqui a gente tem um cara que foi criado numa favela e conseguiu melhorar de vida ao encontrar um cara que viu talento nele pra ser um healer. E ele acabou virando um healer muito poderoso, entrou pra um grupo de aventureiros, mas o grupo acaba expulsando ele, achando que ele é inútil, só pra variar. E bom, depois disso ele volta pra favela onde ele foi criado e acaba virando um médico clandestino lá. E vai fazendo vários aliados, em geral as líderes de várias gangues da favela. São as garotas principais aí que aparecem toda hora junto com o protagonista. O interessante aqui é que o estúdio é novo, mas tá entregando uma animação bem legal até. Não é aquele negócio fantástico, mas tá um pouquinho acima da média, várias cenas aí. Então, enquanto eu não espero aquela produção de ponta, pra equipe que esse anime... Marco, olha lá. O Marco, ele é muito especial, mano. Ele leu o outro mangá pra dar sinopse, tirou o anime do Watanabe pra merda, falou por 5 segundos, e aí agora tá falando da animação horrorosa do anime do Healer das Peitudas, e ele vai falar pra caralho. Porra, muito que moleque foda. O anime tem, ele tá com ele conhece melhor do que eu esperava. Esse aqui acompanha a história de um quarentão. Calma aí que eu mutei. Muito obrigado, Vitor Pipoca. 54 meses, caralho. De um dojo em uma cidade de interior. E ele vive uma vida tranquila lá, até que as alunas dele aparecem o som, né, e querem levar ele pra cidade grande, pra ser professor lá. E ficar junto delas também, já que principalmente uma delas aí, essa de cabelo branco, é descaradamente apaixonada por ele. Inclusive, pelo trailer, não é só ela. Mas o ponto é que vai seguindo a história aí com as várias aventuras dele na cidade grande, ao lado das alunas dele. O curioso aqui é que o material original é uma novel, mas que não vende tanto. Já o mangá tá com vendas absurdas, a um ponto que eu tô muito curioso pra ver o que tem de mais nessa história pra vender tanto assim. De qualquer forma, a produção do anime até o talo. Nem parece jeitinho, tá com 2 estúdios trabalhando nele, nenhum deles é fantástico, embora o Passione seja bem conhecido por designs muito bonitinhos e bem acabados. A parte de ação é que ele não é muito famoso positivamente. E bom, esse anime tá com uma parte de ação que parece que tá usando uma técnica, usando 3D e usando... Quem vai querer ver anime do Watanabe, esse das peitudas vai ser o hype do momento? Papo reto. piar por cima pra refazer em 2D. Ficou com alguns errinhos aqui e ali, umas partes meio estranhas, mas ainda assim é muito melhor que uma cena estática de ação. Tem muita gente perguntando do uso de IA em animes e tá aumentando bem gradualmente. Muita coisa nem dá pra notar, de tão pouco que eles estão usando. Esse aqui parece que estão usando ali, mas nem dá pra ter certeza absoluta. É uma possibilidade. O ponto é, os designs estão bem acabadinhos, tem umas ceninhas de ação bem feitinhas aqui e ali, então pode ser interessante dar uma olhada. Esse aqui é um Isekai e acompanha um cara que é reencarnado em um mundo que tá muito mais desenvolvido que a Terra. Eles inclusive já começaram a explorar o espaço e o protagonista sonha em virar um imperador intergaláctico. E a gente vai acompanhando as aventuras dele, que é filho de um nobre pequeno da região, e vai expandindo o território dele aí, os domínios dele pelo universo. E enquanto ele deseja se tornar um imperador maligno das pessoas à volta dele, na verdade ele é considerado super justo e virtuoso, porque as pessoas desse mundo dele são tão ruins, mas tão ruins, que o nível... Isso é legal. Isso é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. O nível de coisa que ele quer fazer nem é tão ruim assim em comparação. Então, maneiro, ele vai fazendo várias aliadas aí que vão ajudando ele nesse processo mais peitudona, aí de se tornar um grande imperador. Uma coisa que dá pra notar é que vai usar muita computação gráfica, já que vai ter muita luta de nave, robô. Eu não falo disso não. Então quem não curte esse tipo de anime, caso com muito mecha, aí pode não curtir tanto. Mas dizem aí, em termos de extra, vale falar, que o protagonista não tem frescura com mulher nessa história. Fora que é um isekai diferente. Sem frescurinha, hein? Anime pra macho, beleza? Anime de macho. Aqui, ó, não toma nenhum ponto na carteira de hétero aqui, tá? Que não tem brincadeirinha, não. Diferente pra variar, já que é um isekai futurista, ao invés de ser mais um onde o protagonista reencarna em um mundo de fantasia meio medieval. E bom, falando em mecha, temos um novo Ganda essa temporada também, que acompanha a história de uma garota. Pedro Ladino irá falar desse anime no Burrismo Prime, hein? Fica aí a dica pra vocês. Pedro Ladino vai hablar sobre esse anime aí. Que acaba se envolvendo em batalha. Olha o tamanho do tempo que ele vai dar pro... Caralho, mano. É um padrão, né? É um padrão muito forte.
batalhas de Gundam, é batalha esportiva mesmo, e ela se dá muito bem nisso. E ela vai se destacando até que ela encontra um Gundam lá que tem toda uma federação Me pegou um pouco. procurando por ele, e a partir daí a vida dela muda completamente, ela se mete num negócio bem complicado. O diretor é muito bom e o estúdio também é excelente, com computação gráfica, inclusive, que eles descaradamente estão usando no robô, então pode ser um negócio interessante pra quem gosta de Gundams. Atelier, esse aqui acompanha a história de um garoto que quer ser um aventureiro, tá num grupo até muito forte, mas acaba expulsando ele do grupo, sim, mais um expulso do grupo, porque ele é muito ruim em combate. E aqui tá correto, ele é muito ruim em combate mesmo. Mostra até ele cravando uma faca na própria perna aí no trailer, mas ele é muito bom em todo o resto. Como ele não era bom em combate, foi expulso, ele decide aí fazer vários trabalhos pra ajudar as pessoas, seja mineração, construção, dentre outras coisas aí que tá mostrando. Ah, mas já fizeram um anime bom disso aí, que é o anime do Faz Tudo, né? Caralho, muito feio. O anime do Faz Tudo é muito da hora. No trailer, e tudo que ele decide fazer, ele consegue resultados absurdos. Porque anime do ele é nível Severino. SS em tudo que não inclui combate. E é mais uma daquelas histórias onde ele não nota o quão absurdo ele é, mas as pessoas à volta dele, principalmente as mulheres à volta dele, estão notando. Dá pra ver as reações aí pelo próprio trailer. Então vai seguindo a história aí, com ele conhecendo várias garotas diferentes, ajudando elas aí, elas ficando abismadas com o absurdo ele é, enquanto ele não sabe disso. Telgone, esse aqui acompanha a história de um garoto que vive em uma vila, ele é um dos guerreiros da vila, que defende ela de vários orcs que vivem atacando essa vila. E o protagonista, em um desses combates, acaba sendo quase morto, e nesse processo ele tem vislumbres aí de uma outra vida e de várias coisas que ele nunca tinha visto antes. Um mundo O que ele se esforçou no primeiro que ele leu, o mangá, pra pegar a sinopse e tal, aqui ele cagou, né? moderno, basicamente. Eu dei uma olhada no mangá. Ele também lembra de muitas coisas de ciência e começa a usar isso pra aprimorar as habilidades dele. E a gente vai acompanhando as aventuras dele, enquanto ele vai descobrindo vários segredos desse mundo e vendo quão injusto esse mundo é, e tentando entender também de quem são essas memórias que ele despertou aí e estão ajudando pra caramba ele a ficar mais forte. Tem essa garota também, que é o par romântico dele, eu acho que tá mais que descarado, já que se você pegar e separar também o visual, tá, é só os dois ali no visual. Então, mas é importante, né? E bom, a gente vai acompanhando as aventuras desses dois aí, descobrindo vários mistérios aí, segredos desse mundo dele. A equipe desse anime não é das melhores, então não exijam muito da parte visual. Esse aqui eu tô mais curioso é com a história mesmo. A parte de lutas e tal, o que eles entregarem tá bom. Guilty Gear vai ter uma adaptação também pra anime nessa temporada. É basicamente a adaptação de um jogo que acompanha um mercenário que é filho de uma pessoa que era basicamente uma arma biológica criada nesse mundo com um humano. Então ele é meio arma biológica, basicamente, que é chamado de Gear. Vai ser bom. Teve uma guerra desses Gears aí que se revoltaram contra a humanidade no passado. A guerra finalmente acabou, mas deixou várias cicatrizes aí, alguns preconceitos também. E aí o protagonista vai seguindo a vida dele aí como caçador de recompensa junto ao amigo dele, se envolvendo em várias aventuras. Eu acho que dá pra notar, mas é tudo em computação gráfica. E a computação gráfica é decente. Dá pra notar que é computação gráfica, mas não causa aquele incômodo visual, não parece todo mundo um bando de robôs. Parece King Ashura, então, assim. Pra quem gosta do jogo aí, que é bem famoso esse Guilty Gear, pode valer a pena uma chance. Seguindo, temos aí essa comédia, onde uma garota encontra um gato alien obcecado pelos eletrodomésticos. Esse é pedrada, esse é pedrada, esse é pedrada. Ela vai tendo várias aventuras aí ao lado desse gato e também outros personagens que mostra aí no trailer, mas não fala nada sobre eles na sinopse. Foda-se, pedrada, Bom, pedrada. Tem 3 casais aí, se você ver pelo visual, dá pra juntar 3 casais. Ó, tem um lá atrás, tem um no meio e tem... Porra, Marco, tem um gato alien, Marco, que você tá pensando em casal de humanos, cara. Porra, não tem como, mano. Não tem como, velho. Porra. É o mangá, é o anime do gato alien. E você tá pensando em 3 casais, porra. Caralho. Porra, foda-se. Um na frente. Então não sei se são os pais certinhos nem nada, mas eu gosto de tipar coisas em animes. Então, de qualquer forma, fique à vontade pra bolar a teoria de vocês também. Eles aparecem bastante aí no trailer, então devem ser amigos ou conhecidos aí da heroína principal que são relevantes da história. Esse aqui é a história de uma garota que tá num mundo onde quando você completa 16 anos, você recebe uma bênção. Que título absurdo! De um deus. E a heroína principal recebeu a bênção do deus gorila, o que deu a ela uma força absurda. Mostra aí no trailer, inclusive, várias partes. E esse vai ser bom também. Esse é bom. Esse é bom. Parte da alusão dessa super força dela. E aí depois disso começam a pentelhar ela direto pra ela ajudar em várias situações. Pô, mas essa temporada é boa, hein? De perigo, aonde a super força dela vai ser muito útil. Ao mesmo tempo, vai desenvolvendo o romance dela também, com esse cara principalmente. Vai ter outros caras bonitões aí à volta dela, é basicamente um shoujo, mas esse cara aí parece ser o par principal. Basicamente um shoujo, tem romance com mulher e homem, é shoujo, né?
pau dela, pelo menos é o que dá a entender pelo trailer. Cara. Seguindo aí, temos uma comédia romântica que acompanha um cara que vive aí com várias irmãs muito bonitas. O pessoal do colégio dele, inclusive, investe. É muito legal como o anime dos caras querendo pegar a mulher é um shoujo. Mas o contrário, aí é comédia romântica. Aí não tem um... Vai tomar no... ele pra caramba, e elas parecem sentir algo por ele, mas não dá pra avançar a relação porque eles são irmãos. E, bom, certo dia, ele resolve perguntar a uma delas sobre relacionamentos, já que ele tá interessado em ter uma namorada, e coincidentemente, o pai dele avisa que ele não é filho dele. Legal. Na verdade, ele foi adotado. Então, na verdade... Porra. Nunca ficou tão feliz por ser adotado. ele não é irmão de sangue das garotas Aí, mané, aí é a tropa do joga dentro, né? lá da família. E com isso, as garotas, sabendo ainda que ele tá atrás de uma namorada, todas elas decidem ir pro ataque. É a tropinha. Boa parte delas, pelo menos. O trailer mesmo já deixa bem descarado. Várias delas querendo virar namorada e oficial Aí, ó. Até o talo. É garantido. dele. E vai seguindo aí a história com ele decidindo o que ele faz. Porque ele mesmo fala no trailer que ele quer dar um jeito de fazer todas felizes. Legal. Quem lê o material original comenta aí que o protagonista é muito melhor do que o de Kanojo. Por que eu tô comparando essas obras? Bom, é porque o criador dessa história é o mesmo de Kanojo. E uma das maiores reclamações de Kanojo é o protagonista da história. Esse aqui dizem que é completamente diferente. Ele é muito mais sério, não tem reações exageradas. Mas eu não li o mangá, então eu não vou confirmar isso. Ai, me leva, Neymar. Tô falando o que me disseram. Então pode valer a pena dar uma chance, principalmente porque a produção leva, tá Ney. muito acima da média. Você deve ter notado pelo trailer, que tá muito bonito, os designs são super bem acabados, tem fluidez. Até porque tá no estúdio do Gakobo, tá com um bom diretor pra comédia também. Então esse aqui tem tudo pra sair uma produção muito boa. Já se a história vai ser boa, eu não sei dizer. De qualquer forma, pra quem curte comédia romântica, pode valer uma chance. Pra você que E esse curte aqui é uma uma comédia comédiazinha. romântica de um garoto, com uma garota muito popular do colégio dele, que do nada aparece tudo? desacordada na frente da porta da casa dele e pede pra morar com ele, pra ele esconder ela, porque se encontrarem ela, o pessoal que tá atrás dela, eles Caralho, onde que eu já vi essa história? vão levá-la embora e a vida tranquila dela no colégio vai acabar, já que ela, na verdade, não é uma humana. Ela é um robô criado pra... Como é que eu falo isso sem dar problema com o YouTube? Ela é uma boneca inflável high-tech. É a melhor forma. É uma doll. Porra, Marco, você vai fingir que não sabe o que é uma doll. Você vai fingir que você não sabe o que é uma doll, Marco Abreu. Fala. E bom, ela claramente tem uma IA super avançada, já que ela tem consciência e tudo mais, e o protagonista começa a viver com ela a partir daí. Seguindo aí temos o Witchwatch, que é de um autor bem famoso também, de Kanata no Astra. Olha aí. A história acompanha o protagonista, que é um descendente de Oni, e tem super força devido a isso, fazendo um pacto aí com uma bruxa. Ô, mas essa temporada tá da hora, hein? Tem umas 5 coisas que eu veria pelo menos no primeiro episódio. Que é uma amiga de infância dele, e recebeu uma revelação de que algo grave vai acontecer com ela em breve. Por isso até que colocam ele como guarda-costas, protetor dela. O que ele não notou ainda é que ela é louca de paixão por ele. Então ela tá adorando a ideia dos dois ficarem juntos o tempo inteiro. Dá pra notar, até pelo trailer, que não só ela adora ele, como é atacante pra caramba. Deixa o mais óbvio impossível. E é muito carismática também. Tem várias partes Ela do joga na trailer aí cara. que, olha, não tem como não gostar dela. Você ri pra caramba dela, já li o mangá disso aí. E bom, os dois começam a morar juntos, o que gera várias situações obviamente engraçadas de comédia. Caramba dela, já li o mangá disso aí. E bom, os dois começam a morar juntos, o que gera várias situações, obviamente. Porra, engraçado. eu sou uma pessoa muito simples. De comédia romântica, e ela tá no mesmo colégio que ele. E ela vive usando as magias dela de formas mais bizarras possíveis no colégio, então gera várias situações malucas lá. Tem também uma parte séria nessa história, vale dizer. Parece só comédia, tá um negócio mais bobinho, mas tem mas algumas sério, partes sérias sério. aqui e ali. Não é só brincadeirinha, não. É seriedade também. É complexo. Porque comédia é coisa de otário, né? Só vi 2 bons até agora. O resto é o mesmo de sempre. Papo reto. Em alguns arcos da história. Tem até o protagonista dando um soco aí numa cena, então vai ter resto uma é só parte desenhar. de ação também. Só que não vão esperando isso, principalmente no começo da história, que é mais focado em comédia mesmo. O estúdio aqui, vale comentar, ele é muito bom, tudo que ele faz é muito bem produzidinho, e o diretor é excelente com comédia, então tem tudo pra dar bom aqui. Você quer uma Legal. comédia romântica divertida com um pouco de ação? Vale a pena dar uma chance pra isso. Tem um soco Seguindo sério. aí tem a história de um cara que tem uma amiga há muito tempo, os dois são melhores amigos, Legal. até que aparece uma garota interessada romanticamente no protagonista, e a coisa começa a mudar entre ele e a ela tem amiga cara dele, de que começa coca. a mostrar ciúme e interesse romântico nele.
Porra, ela tem cara de coca. Esse é bom, hein? Se esse tiver dublado, esse é bom pra live, hein? Ó, fica de olho, hein? Fica de olho nesse. Ele também. E vai virar um romance aí com as duas garotas disputando ele, e você na dúvida com quem ele vai terminar a história. A garota de cabelo azul, pelo Já vi 7 animes assim. Viu pouco, tá? menos no trailer, parece mais carismática, mas tem que esperar o anime começar pra ter certeza sobre essas coisas. A JC Staff, que tá por trás desse anime, e ela não costuma ter muitos problemas aí com comédias românticas. Então quem achou a proposta interessante, pode valer a pena uma chance. Legal, gostei. Já quem quer uma comédia romântica com muito fanservice, esse aí é o anime, provavelmente, que vai... Caralho! Caralho! Puta que pariu, Marco Abreu. Puta que pariu. Caralho. Esse é bom, hein? O importante é que o rosto não importa, né? O rosto ele não importa. O rosto é só, né? Provavelmente que vai ter mais fanservice da temporada. Puta que pariu. Ele acompanha um garoto que sempre foi fascinado com a Takamine, que é a deusa da escola dele, Takamine, uma garota hiper popular e também a presidente do conselho estudantil. E ela sempre tem notas perfeitas, uma reputação impecável, parece até Vai ter censura e sem censura? Legal. inumano, por causa do status dela no colégio, como ela sempre acerta tudo que ela faz. Até que o protagonista, acidentalmente, acaba descobrindo o segredo dela. Ela consegue voltar no tempo e refazer as ações dela toda vez que ela tira uma peça de roupa íntima. Pô, por que os caras são tão gênios assim, mano? Pô, isso aqui é genial, cara. Desculpa. Ideia muito foda, não tem como. Quem não quer ver pelo menos o primeiro episódio é maluco. Desculpa. E amigos damaristas aí, desculpa. Eu quero muito. Sim, você ouviu direito. Ela volta no tempo tirando roupa íntima. O protagonista, Porra, depois de descobrir isso, e ela muito nota foda, tá também que ele maluco. descobriu, começa a saber tudo que aconteceu. Legal. A volta no tempo não apaga mais as memórias dele. E ela pega ele pra ser o subordinado dela devido a isso e ajudar ela a não ser descoberta no colégio. E mais óbvio ainda, vai desenvolvendo um romance entre o protagonista e a garota na história. Se ela não matar ele do coração antes, porque tá mais que descarado pelo trailer que ela adora provocar ele. O diretor é muito bom com comédia romântica brinca, também. tá? E já foi avisado aí que vai ter 2 versões. Uma versão toda censurada, então se tiver um bando de coisa cobrindo a tela e tal na versão que você tá vendo, é porque você tá vendo a versão censurada. E vai ter a versão sem censura, que deve ser mais próxima ou igual ao mangá, que tem cenas bem pesadinhas, vale dizer. Legal. Então, quem quer uma comédia romântica com muito fanservice, esse aí pode ser uma opção da temporada. A outra opção é um anime aí que deve ser menor, não confirmaram ainda, mas deve ter só uns 10 minutos por episódio. Mas é a história de um garoto que era um herói de um mundo aí de fantasia, Mas só esse que é feio. ele foi transportado pra lá, ou seja, um isekai. E a gente começa a história no final. Ele já derrotou o Senhor dos Demônios aí desse mundo, e agora ele pode voltar pra Terra. Só que uma elfa do grupo dele é louca de paixão por ele e não se conforma que ele foi embora Vai junto sem com ela. ele. Ela consegue dar um jeito de ir pra Terra também e agora quer virar Ela namorada lançou dele. ele, tá? Vai ser uma história aí com romance dos dois. E a peculiaridade é que a elfa é completamente louca. Ela é apaixonada no nível yandere lá por ele. Esse é mais um que vai ter a versão censurada e a versão sem censura. Pra quem quer um romance com adultos, essa história aqui se passa no futuro e acompanha um cara e uma garota que trabalham em uma imobiliária e a cidade deles parece até bem... Rapaz, que isso, gente? É desse ano mesmo isso? Tá certo isso? E acompanha um cara e uma garota que trabalham em uma imobiliária e a cidade deles parece até bem retrô, só que tem vários elementos futuristas à volta deles. E isso tudo é meio que uma distopia que eles estão, só que vai revelando as coisas bem devagar, tem vários mistérios na história. Um dos mistérios é que a garota Ih, tomou erro 500. Fodeu. tá gradualmente se apaixonando pelo colega de trabalho dela. Já tem uma comemoração deles. Aí o Marco Abreu fez cinema, tá? Desculpa, tá? Aqui ele fez cinema. Garota tá gradualmente se apaixonando pelo colega Alguém perguntou se era mangá antigo. Não, tem mangás hoje em dia com esse tipo de arte. de trabalho dela. Ó. Já tem uma comemoração deles casados. Então, por que ela não lembra disso? E por que o cara, que em tese já estava casado com ela no passado, não fala isso pra ela? Continua fingindo que os dois são desconhecidos. Então, o que tá acontecendo? Tem vários mistérios ali também. Então, envolve esse romance nessa cidade aí, onde eles vão descobrindo várias coisas devagar. E esse mistério sobre o passado. Como é que é o nome desse?
Loom Generic Romance. É de um... Cadê? O mangá... Quem que escreve isso? É o Jun... Ué, é coreano? Porra. É da After the Rain, né? Eu tava procurando porque a arte é muito parecida com After the Rain. Eu ia comentar isso, mas não tinha certeza. Aí, puxando aqui, é dela mesmo. Beleza. Agora faz sentido. É o último mangá dela, da Miyazuki Jun. Agora faz sentido. Dela que ela não lembra. Pra quem gosta de romance com um pouco de mistério, pode valer a pena dar uma chance pra esse. E esse aqui acompanha a história de uma aprendiz de bruxa que descobre que só tem mais 1 ano de vida, já que ela foi amaldiçoada, e a única forma de reverter essa maldição é conseguir coletar 1000 lágrimas de felicidade pra fazer uma cura. A partir daí, ela vai em uma jornada pra tentar fazer o máximo de pessoas felizes possível e conseguir essas 1000 lágrimas que ela precisa pra conseguir viver mais de 1 ano. Ou pelo menos tentar criar boas memórias por 1 ano, ajudando as pessoas, fazendo com que elas lembrem dela antes que ela morra. Pelo trailer dá pra notar que a produção não parece nada fantástico, mas ainda assim a proposta é interessante, meio diferente até. Your Form é um sci-fi, ele acompanha a história de um mundo tecnológico que se desenvolveu tanto que as pessoas começaram a usar uma Davi Brito consegue muito mais em um dia, papo reto. Aparelho, onde elas gravam todas as memórias, sentimentos, tudo delas que elas passam durante a vida. E a gente acompanha uma investigadora especial que usa esses dispositivos que guardam todas as memórias, sentimentos e tudo mais para conseguir buscar evidências e prender criminosos. Mas as habilidades dela, quando ela invade essas memórias, mostra até alguns trechos disso no trailer, são tão acima da média, a mente dela é tão avançada em comparação às outras pessoas, que ela acaba no processo de desvendar as coisas, entrar nas memórias e tal, ela frita o cérebro dos parceiros dela. E depois de ter perdido vários parceiros, eles colocam um androide junto com ela, porque é o único que vai aguentar aquelas coisas que ela faz lá. Pô, eu preciso reassistir o Ed Invader. Eu não lembro quem foi que pagou uma vez, não lembro se foi o Janderson. Alguém pagou em live, mas, porra, tava muito difícil de ver em live, mano. Nesses aparelhos de memória e tudo mais. E a gente vai acompanhando a história dos dois, conforme ela, que tem um certo preconceito até contra robôs, começar a criar um interesse romântico. Tem que prestar muita atenção nele. No parceiro dela. E a gente vai vendo aí os vários casos em que eles vão participando. O que é curioso aqui é que a produção parece boa, o trailer tem várias cenas legais, mas o estúdio em si que tá fazendo esse anime não é dos melhores. Então parece que quem tá compensando o negócio é o diretor, que é bastante experiente. Essa história acompanha uma garota que viveu uma vida bem rígida, sendo treinada para ser uma santa e casar com o segundo príncipe. Só que o príncipe acha ela muito fria e acaba desfazendo o noivado. E ao invés disso, manda ela como moeda de troca pro reino vizinho, onde ela acha que vai ser muito maltratada, mas pelo contrário, lá eles valorizam ela. A vida dela melhora pra caramba e no meio disso, ela lembra que na verdade ela tá vivendo no mundo de uma novel que ela leu. Ou seja, é basicamente um Isekai. Ela foi pro mundo de fantasia e reencarnou nele. E aí ela lembra dos eventos da história e um deles é a destruição daquele reino que rejeitou ela e vendeu ela como moeda de troca. E agora ela fica no dilema se ajuda eles ou não. Esse trope ela vai desenvolver um romance aí com o príncipe, provavelmente, desse reino aonde ela foi parar. Esse aqui acompanha a história de uma universitária que sonha em virar uma mangaka, mas todos os trabalhos dela são rejeitados pelos editores. E aí, depois de se desiludir bastante, ela decide viajar pelo Japão para relaxar e vai conhecendo várias pessoas nesse processo, inclusive mangakas. Tem vários personagens que vão mostrando aí, cada um deles é uma coisa. Esse aí é o anime Raimundo Bruno, esse é bom, esse considera bom. E o foco da história é a gente acompanhando ela nessas viagens anime dela. Raimundo Bruno sempre é bom. O diretor que mais chama atenção aqui é o diretor de ReZero, da primeira e segunda temporada. Ela estava desaparecida há um bom tempo e reapareceu agora, do nada, aí nesse anime. Que não é um dos mais badalados da temporada. Tá no estúdio novo, mas esse diretor aí é mais do que experiente, tem muitos contatos bons, então ele deve conseguir se virar. Esse aqui deve chamar atenção por um motivo muito peculiar. A história é basicamente duas garotas, irmãs gêmeas, que estão tentando viralizar no TikTok. E enquanto elas tentam fazer vídeos de dancinhas, entre outras coisas, o mundo à volta delas começa a mudar do nada, começa a acontecer um bando de coisa estranha. E é isso, só tem isso da sinopse. Pode ser um anime de 5 minutos, pode ser um anime de 10 minutos, eu não sei. O diretor e o estúdio são novos, o que faz sentido porque esse anime é um projeto de um anime feito 99% com ferramentas de IA. Eles têm um pessoalzinho aí pra dar uma ajudinha, fazer tocado em algumas cenas, mas ajeitado em algumas coisas que as IAs não conseguem fazer com perfeição, mas praticamente tudo
é feito com o IA. A trilha sonora também tem um compositor por trás. Eu pensei que era feita com IA, mas depois eu fui pesquisar a fundo e não. Tem um compositor lá. Porra, eu pensei que era Go Hands, mas é só porque tava feio, né? Mas é só feita por IA mesmo. Tá? Porque senão eles não podem pegar direitos autorais sobre. Inclusive os designs também, se não tiver um designer de personagem, eles não podem ter direitos autorais. Mas a parte dos animadores, pra botar tudo em movimento, aí não, eles usam ferramentas de IA pra isso. Então o propósito aqui não é necessariamente começar a criar toneladas de anime só com IA a partir de agora, mas aprimorar as ferramentas que tem, veem as lacunas, o que elas não conseguem fazer direito, e aí com isso começar a usar as ferramentas que já dão certo, estão muito boas, que eles testaram nesses projetos pequenos, em projetos maiores. Então isso aqui é basicamente um projeto experimental que eles estão fazendo. Por isso a sinopse, que não tem nada demais ali dos garotos e tal, em situações estranhas que estão acontecendo, que é o que eles querem mesmo é botar essas ferramentas de IA para desenvolver o melhor que elas podem e tentar aprimorar elas conforme vão usando mais, veem o que elas fazem bem, o que não fazem, etc. Então bem interessante, eu com certeza vou dar uma olhada quando estrear, não tô nem aí pra história, mas eu tô muito curioso como é que vai ficar esse anime totalmente feito com IA praticamente. Não é totalmente feito por IA, Marco, mas você é um entusiasta, você quer se enganar, tá tudo bem. Super Cub é uma animação chinesa que vai estrear aí no finalzinho de março, então tô contando como da temporada de abril. O trailer tá muito impressionante e a história acompanha um garoto que encontra um cubo que veio do espaço que dá superpoderes a ele. A partir daí ele tem que treinar para desenvolver esses poderes e conseguir resgatar a garota por quem ele é apaixonado e foi sequestrada por um homem misterioso que também parece ter poderes. Tá cheio de sequências muito impressionantes nesse trailer. Só não vai ter um streaming oficial que esse anime vai sair, então vocês vão ter que buscar por fontes alternativas. Já esse aqui vai ter na Netflix, Devil May Cry. Tá chegando aí com uma adaptação do jogo que acompanha o Dante, que é um caçador de demônios querendo vingar a morte da mãe dele. A animação tá boa, tá sendo feito por um estúdio famoso aí da Coreia. Ele já fez inclusive algumas animações aí de The Witcher e ele costuma fazer um trabalho legal. Ele só não é tão bom com a computação gráfica, dá pra notar inclusive no trailer aí de Devil May Cry nas partes que ele tá na moto dele. Mas tirando esses momentos, a maioria das cenas tá bem legal. Mono é de um mangá do mesmo criador de Yuru Camp e acompanha a história de várias garotas de um clube de fotografia anime Raimundo Bruno e Lhama, de filmagem que se uniram. E a partir daí elas começam a testar um bando de ferramentas aí de vídeo. Seja pra esporte radical, seja pra filmagem de filmes, séries, tem outras coisas aí. Então é basicamente vai se divertindo aí com equipamento de filmagem. Summer Pockets é a adaptação aí de uma visual novel, que é basicamente um jogo. E bom, na história a gente acompanha aí o protagonista, que viaja para uma ilha para cuidar da casa da avó dele, que acabou de falecer. E aí quando ele chega nessa ilha, ele encontra 4 garotas misteriosas e começa a despertar uma nostalgia nele isso e memórias do passado. Mesmo que ele, pelo menos, não lembre de ter vivido naquela ilha algum dia. Mas pouco a pouco, várias memórias num passado escondido dele vão sendo reveladas com coisas que ele nunca poderia imaginar. Então é basicamente uma história de romance com mistério. E obviamente reviravoltas. Segundo falaram, vai ter 20 e tantos episódios aí esse anime e vai adaptar todas as rotas das garotas principais. Porque nesses jogos, geralmente tem uma rota, você segue ela, aí termina a história, só que aí você volta no tempo e agora você pode escolher uma outra rota. Aqui eles não afirmaram se vai ser nesse modelo de volta no tempo, e aí vai pra rota de outra garota. Um bem famoso, que aí o Sugano Sora fazia isso, de uma forma bem confusa, porque ele não voltava completamente no tempo. Outros modelos que a gente tem é a Magami SS, que volta quase completamente, e cada história, cada 4 episódios, ele vai na rota de uma garota diferente lá, e aí termina a história certinho com ela. E tem também histórias lineares, onde o protagonista desenvolve toda a rota da garota, menos a parte romântica. Ele não fecha romance com ela, só resolve todos os mistérios do passado dela, problemas, dramas, etc. E aí vai pra história de outra garota. E vai seguindo assim, desenvolvendo todas as garotas, sem ele fechar o relacionamento com nenhuma. Então não pega a rota completa do jogo. Então a gente não sabe qual modelo eles vão usar aqui. Vai ser um desses dois. Ou volta no tempo, ou segue direto, mas sem fechar romance com nenhuma. Ou fechando romance talvez com uma delas no final, uma possibilidade também. Esse estúdio é muito bom, ele não pega coisa demais pra fazer. Então a produção tá muito boa, dá pra notar, soltaram até a opening, já tá muito bonita. O diretor também se dá bem com esse tipo de história. É o diretor que também trabalhou, inclusive, em Amagami SS, então não deve ter grandes problemas, não. Principalmente nesse estúdio. Moonrise, esse aqui é um anime original que vai sair direto na Netflix. Ele acompanha a história de uma humanidade que formou um tratado de paz mundial através de uma inteligência artificial que todos os países lá, basicamente, concordaram com ela. E ela acabou fazendo um negócio bem discutível. Ela mandou pra Lua, onde eles têm uma colônia, todo o lixo da Terra, pra limpar a Terra, e também mandou todos os bandidos. Todo criminoso é mandado pra Lua. E isso tornou a colônia da Lua um local super perigoso, cheio de crime, pobreza, dentre outros problemas. E levou eles a se revoltarem com o pessoal da Terra, que tá gerando aí a possibilidade de uma nova guerra. O protagonista acaba pego no meio do conflito, através de um atentado que matou toda a família dele, e ele jura vingança.
O Lula o Lula foi o primeiro. O Lula foi o Armstrong da... E a partir daí a gente acompanha ele se juntando ao exército da Terra só pra acabar descobrindo uma verdade inesperada sobre o líder da força de resistência da Lua. Aí, esse anime tá sendo feito pelo Witch, que é um excelente estúdio e tá muito bem animado. O diretor também é muito bom, trabalhou na segunda temporada e na terceira temporada de Attack on Titan. Tem uma trilha sonora também bem chamativa, o compositor é bom. Então é daqueles que a sinopse não diz tanto, mas a parte visual vem de Pô, mas a sinopse fala pra caralho. Pô, mas pelo amor de Deus, Marco Gabriel. bastante e te deixa interessado. Como é Pelo que não menos fala me nada? deixou. E por último, The Beginning After the End. A história acompanha um rei que é reencarnado em um mundo de fantasia e a gente vai acompanhando as aventuras dele nesse mundo. Conhecendo várias pessoas, guerreiros, essa elfa aí, que é descaradamente o par romântico dele. O mangá é muito popular, principalmente no ocidente, e se é famoso. esperava que recebesse uma produção Uma merda. de Famoso. ponta. Infelizmente não foi Horrível. o caso. Eu já fiz mais de um vídeo aqui no canal, jeito que tanto a gente em live, adora. também já comentei os trailers, que a produção tá muito fraca. É por um estúdio aí que não fez muita coisa e não faz projetos muito acima da média, na verdade, pelo contrário, e também não tem uma produtora, ou seja, quem tá bancando, que seja muito forte por trás. O que gerou uma produção aí que parece bastante econômica, cheio de quadro estático, cenas de ação Estragaram que o meu não são muito manhwa. impressionantes no trailer. O máximo que dá pra falar bem é que tem um efeitozinho digital lá, que alguns podem se impressionar, não sei, mas isso aí não diz nada sobre a animação, é só um efeito que colocam em cima. A melhor coisa dos trailers é o compositor, é o de Dungeon Idei, ele é muito bom, e a trilha sonora realmente tá chamando atenção por trás. Então talvez dê uma salvadinha em algumas cenas de ação aí, mas eu não recomendo colocar grandes expectativas na produção desse anime. É triste pros fãs do mangá, que queriam uma adaptação no nível de Solo Leveling, por exemplo, que é bem acima da média, Legal. mas infelizmente The Beginning After the End não ganhou o mesmo tratamento. Eu já expliquei vários motivos aí disso nesse vídeo separado, não vou entrar em detalhes de novo aqui, porque vai prolongar mais ainda o vídeo, mas o ponto é que eu não recomendo colocar grandes expectativas. Esperem uma adaptação bem mais ou menos aí do material original. Humilde, Mas pra quem não conhece o material original e gosta de histórias de Sekai, de reencarnação, etc., pode valer a pena dar uma olhada pra ver como é a história. Aí se você gostar da história, mas o anime não te agradar tanto assim, você pode ir pro mangá. E também segue esse anime aí de extra. Ele devia estar na lista de continuações, mas ele só foi confirmado pra essa temporada depois que eu já tinha soltado Cadê a o lista de Correntes, ô, continuações. Marco Gabriel? Ele na verdade saiu oficialmente no ano passado, só que aí foi cancelado depois de 4 episódios e agora tá voltando. Ele teve 7 problemas de produção, basicamente. A história acompanha um guerreiro e uma bruxa muito poderosos que acabam se apaixonando, só que são de nações rivais. Então eles ficam tentando desenvolver esse romance deles, ao mesmo tempo que tem vários conflitos aí entre as nações que eles ficam tentando resolver. O anime teve uma mudança de staff, mudou o designer e teve uma produção desastrosa lá no ano passado. Agora eles devem voltar com uma produção, pelo menos, que não esteja tudo torto, já que tiveram muito mais tempo de produção. Legal, E eles vão passar o anime importante. do zero, desde o episódio 1. Tem alguns animes que alguns contariam como novos, que são esses aí. Eu Aí, já ó. comentei eles no guia de continuações, porque se for remake ou se eu considerar spin-off, eu coloco no guia de continuações, porque senão ele fica muito pequeno e o guia de novos animes fica grande demais. Esse aqui já ficou enorme, e olha que eu peguei muita coisa e coloquei nessa parte de continuações. Então alguns animes bem interessantes, mas que eu considero como spin-offs, que é Sub-Hero X e também Vigilante, que é um spin-off de Hero Academia, estão aí, por exemplo, nesse vídeo de continuações. Deem uma olhada lá. Tá Tem bom, mais beleza. alguns animes para essa temporada, tá tendo cada vez mais animes na temporada, então não dá pra comentar tudo num guia só, fica coisa demais. Mas vai ter depois o guia em live que eu vou fazer futuramente, onde eu comento Legal, todos os legal. animes da temporada, é gigantesca, é mais de 1 hora, e aí eu comento esses animes que faltaram. Você pode simplesmente pausar o que eu acabei de mostrar pra vocês do guia escrito, mas às vezes tá faltando anime nessa lista aí ainda, não saiu todas as datas, Se ou tem alguma pequena mudança, Se você for um psicopata, você pode ficar pausando, né? atualização que tem que fazer, e isso só dá pra fazer no guia escrito. Por isso eu sempre recomendo dar uma olhada nele. Inclusive os streamings oficiais de cada um dos animes estão sempre no guia escrito. Alguns aqui não tem streaming Já assistimos em live Rank of King, sim. confirmado ainda, por isso que a gente não coloca. Então, se você tá na dúvida, dá uma olhada no guia escrito. E bom, gente, é basicamente isso. Fique por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Cara, muita coisa legal aqui, velho. Muita coisa legal.